Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando sobre a viagem da presidente Dilma Rousseff. Ela foi aos Estados Unidos, voltou ao Brasil. Havia muita expectativa do que ela poderia falar sobre o que ela chama de golpe, né? Agora, na volta dela, o que esperar para os próximos dias? Teve uma expectativa muito forte. Foi anunciado que a presidente, em pronunciamento na ONU, declararia um estado de golpe aqui no Brasil. Isso preocupou muito o vice-presidente, que assumiu a presidência com a ida dela aos Estados Unidos. Michel Temer deu uma entrevista a jornalistas estrangeiros, mostrando que todos esses procedimentos são constitucionais, respaldado inclusive em declaração de pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, e não teve esse pronunciamento na ONU. Ela conseguiu fazer um pronunciamento em que declarou que o país está numa grave crise, mas não tocou nesse aspecto do golpe. Mas, em seguida, a entrevista da presidente, também à imprensa internacional, ela citou claramente que estaria havendo um golpe e recomendou o seu ministro na Unasul a levar esse assunto e até pedir um respaldo, um apoio, o que não conseguiu. Não teve aquele apoio dos países aqui da América do Sul, a presidente Dilma deixando que o Brasil trate de seus próprios problemas e principalmente nessa legalidade em relação à Constituição que prevê esse impeachment da forma como ele está ocorrendo. Hoje, a comissão que vai, nesses próximos dias, apresentar o seu relatório, se admite ou não no Senado o processo de impeachment, já estará constituída, fará a sua primeira reunião e a gente deve ter essa votação para admissibilidade até o dia 10, dia 12 de maio, nesses próximos 15, 16 dias. 2 semanas dos 81 senadores, 41 precisam votar pela admissibilidade. Mas já há publicamente aí pelo menos declaração de pelo menos 51 senadores dizendo que admitem, dando a ela o direito de defesa naquele afastamento de 6 meses para que realmente o processo seja mais esmiuçado com o amplo direito de defesa, o devido processo legal, e aí daqui a 6 meses, precisando de 2/3 para aprovar ou não o impeachment no Senado, em sessão a ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Nesses próximos dias a gente está acompanhando um governo de certo modo incompleto, o governo da presidente Dilma. Ela não conseguiu repor de uma forma satisfatória, confiável, todos aqueles cargos de ministros que se afastaram, que foram afastados. E segundo o 3º escalão, eles estão dependendo muito desses ministros para tocarem seus projetos adiante. Ao mesmo tempo em que o vice-presidente, com essa perspectiva de assumir o poder durante 6 meses ou até mais, nos próximos 15 dias, está articulando intensamente nomes para ver se forma um ministério. Aí a gente vai ficar naquela dúvida até o dia 10, dia 12 de maio. Se tiver admissibilidade, como é que vai ser o dia seguinte? Todos os ministros serão substituídos de uma forma rápida? Como é que vai ser? E o governo e o perfil e todas as reformas que o Brasil precisa e já está demorando a serem implementadas para poder sair da crise. É algo que o Brasil não passou por essa experiência. Poucos países passaram por essa experiência. O processo de impeachment de Collor, ele renunciou e Itamar Franco já assumiu direto, que é a experiência de impeachment que tem aqui no Brasil, da mesma forma como com a renúncia do presidente Nixon nos Estados Unidos também, o presidente Gerald Ford já assumiu de uma forma definitiva. Só que o processo de impeachment aqui no Brasil, ele está já sendo desenvolvido há 4 ou 5 meses. Nos Estados Unidos demorou mais de 1 ano. Mas nos Estados Unidos não tinha a crise econômica que tem aqui no Brasil. Essa crise econômica está exigindo muito mais do que o que até agora está sendo feito.